Olá, você que nos acompanha aqui no Top Media News, estamos de volta mais uma vez e agora nós vamos conversar com uma mãe que nos procurou para relatar uma situação que o filho dela vem enfrentando na escola, uma situação ali, segundo ela, de perseguição em ambiente escolar por parte de uma professora. E aí a gente vai ouvir agora com ela os detalhes dessa situação, certo? Até porque hoje ela veio até aqui a DPCA, que é a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, para prestar um boletim de ocorrência e tentar chegar a uma solução para esse problema, já que ela se sentiu desamparada na escola, né? Ela tentou falar com o diretor da escola, não foi ouvida. Ela foi até o conselho tutelar e aí do conselho ela foi orientada a vir até aqui a DPCA para prestar um boletim de ocorrência e agora nós vamos conversar com ela, tá bom? Bom, nós não vamos também identificá-la, tá? Isso é uma questão de privacidade, até porque o processo vai correr em segredo de justiça muito provavelmente, então a gente não pode aqui expor as partes envolvidas, tá? Bom, conta pra gente, por favor, de maneira resumida, qual foi a situação que você acabou descobrindo que o seu filho estava enfrentando na escola. Então, bom dia. Foi mudança de comportamento. É um menino muito tranquilo, nunca tive problemas, né, em questão de violência, em questão dele maltratar alguém ou desfazer, ou, né, porventudes. Ele vinha mudando os comportamentos, caiu nota, né, tal, mas ele não me relatava. Aí aconteceu um fato entre atritos entre coleguinhas, porque fofocou, dele ter questionado da professora, aí chegamos à conclusão que ele vinha sofrendo perseguição, humilhação pela professora, pegando no pé, né, que até o atrito que ele teve com o outro coleguinha relatou para mim que ela tem indiferença com ele em sala, o tempo todo intimidando ele, o tempo todo humilhando ele, né, envergonhando. Até então procurei a direção sempre falando que é o meu menino, expondo que sempre foi ele, né, os motivos. Cheguei em casa como mãe, conversei com ele, aonde ele passou a me relatar o que ele vinha sofrendo e por que ele chegou a essa conclusão, né? E troquei ele de sala para ver se ele não ia ter mais contato com essa professora, né? E o diretor sempre não querendo vir conversar comigo, me deixou para o lado de fora, né? Fiz o vídeo que ele passou para as meninas da portaria não deixar eu entrar para relatar os problemas que estavam vindo acontecer. E tive a surpresa que uma professora que cuida, outro coleguinha, presenciou os fatos da conduta da professora que estava humilhando e falou que ia relatar. Ela relatou, procurei a direção, da direção novamente, eles falou que ia encaminhar para a CEMED, que ele não poderia fazer nada, que é só a CEMED e a professora. Procurei o conselho, porque também meu filho está sofrendo perseguição. De lá me orientaram, vim até a delegacia e abrir uma ocorrência, porque isso não pode continuar. Porque está mexendo psicologicamente, meu menino mudou totalmente. Então, assim, eu quero uma solução como mãe, né? Porque está tendo negligência como a parte da escola e como a parte da professora. Porque ele só quer ouvir a versão da professora, não ouvir a versão do meu filho, né? E ela persegue, falando que ele não estava fazendo as atividades, sendo que no dia 21 ele estava suspenso da escola. E como que ela colocou em ata, no caderno de bordo, que meu filho não fez as atividades da escola, se ele não estava presente na escola. E o diretor queria, né, junto com a testemunha que estava, para ver se ia corrigir. Foi o momento que eu puxei o caderno, tirei foto, porque senão também não ia estar tendo acesso desse caderno de bordo. E tirei foto e estava ali, que ela colocou como fosse que ele não participou, sendo que ele não estava na escola. Então... Só para quem está assistindo a gente poder entender melhor, tá? Houve um episódio na escola,
envolvendo o filho dela, que chegou no momento, ele chegou ao limite dele, como qualquer ser humano, e aí ele teria respondido a essa professora, depois de ter sido ali desafiado praticamente por ela a fazê-lo. Então essa professora fez o quê? Mandou ele para a coordenação, e aí ela teria feito uma anotação no caderno dele, certo? E nessa anotação, aliás, nesse episódio, ele teria ganhado uma suspensão de 3 dias na escola. Sim. 3 dias na escola, então seriam 3 dias que ele não assistiria às aulas. Depois, essa professora teria feito uma anotação no caderno dizendo que na data em que ele estaria suspenso, que ele estava suspenso, ele não teria feito atividades na escola, não teria feito tarefa, e ela fez essa anotação como se ele estivesse presente nas aulas. E isso iria passar em branco, segundo a mãe desse aluno contou aqui pra gente, se ela não tivesse visto essa anotação no caderno e questionado o diretor da escola sobre essa situação, sobre essa anotação, que seria ali algo inverídico, tá? Sobre essa situação especificamente, né, dessa informação que não condizia com a verdade, como é que foi essa situação? No caderno da anotação. Então, ela colocou como fosse que ele não quis participar desafiando ela, que ele não quis copiar, né, tentando prejudicar ele novamente. E sendo que ele estava suspenso em casa. E eu não ia ter acesso porque o diretor ia pedir para a professora corrigir. Aí foi quando eu puxei esse caderno e tirei foto. E lá estava dizendo que o aluno não fez dia 21, se ele não teve contato à escola dia 21. Ele estava suspenso até o dia 22. Ele voltou na quarta-feira para a escola e ele só tem aula com ela nas terças. Aí nessa terça-feira ela novamente perseguiu, humilhou, e uma professora de sala presenciou e falou para o meu filho: não, fica tranquilo que eu vou registrar, porque eu tô vendo o que ela tá fazendo, e intimidando ele o tempo todo, botando medo. Então assim, hoje eu entendi o meu filho, porque até então, quando a escola estava me comunicando e eu estava indo, registrando ato, eu achei que o problema seria o meu filho. E aí o que acontece? Tive essa surpresa, quem estava sendo prejudicado, perseguido, era o meu filho. O tempo todo ela estava perseguindo ele. Então eu quero uma providência, eu quero com urgência. Isso não pode acontecer, porque hoje ela faz com meu filho, amanhã ela vai fazer com outros. Entendeu? Então assim, estamos perdendo hoje crianças. Às vezes o povo culpa que a criança vem de casa, que o problema que a criança sofre é em casa. Muitas vezes o problema não é em casa, é escolar. Porque antes ele estar em casa, ele está no quê? São 6 horas dentro de uma escola. Então assim, eu zelo ele na minha casa e quero exigir a escola o zelo dele. E eu não quero que a escola passe como fosse uma mãe barraqueira, uma mãe que quer problema. Eu quero uma solução, não quero problema, eu quero solução. Eu exijo uma solução da escola. E outra, nunca vi uma mãe, uma criança clamando para uma criança participar de um evento escolar e a mãe ser barrado. Eles me barraram, me envergonharam, eu e meu filho em frente de todo mundo, não me atenderam, né? E também filmei com uma prova, porque ali eles falam o jeito deles e nós sempre tem que estar acatando conforme que a escola possa. Só que tudo eu faço como prova, porque preciso de uma solução. E aí, sobre esse evento escolar, também só para o pessoal poder entender, a gente vai contextualizar aqui, foi na Semana do Cabelo Maluco, né? E ele já estava preparado para participar e a suspensão caiu ali bem na data da festividade, foi isso? Sim, foi. Aí eu procurei a direção porque meu menino chegou, foi aonde que ele se abriu. Quando ele foi suspenso, eu fiz ele pedir desculpa, né? Porque não é a conduta que eu passo para ele, de estar ofendendo. E ele falou: não, mãe, eu não xinguei direto para ela, eu xinguei para o meu colega, né? Aí falei pro meu colega: avisa aquela professora, aquela gorda, que eu tenho muita coisa para falar, que eu não aguento mais ela. E o coleguinha foi, levou para a professora. Aí aonde a escola foi e deu a justa causa por 3 dias para ele, suspendeu. E nisso, na quinta e na sexta seria a festinha. Eles já estavam combinando no grupinho deles, decorrer da semana, ele e a minha outra menina.
E quando foi à tarde que eu cheguei em casa, eu mandei mensagem na escola, falei se poderia mandar ele, que não era justo só ele ser punido, que a professora também tem que ser punida, porque ela também errou, porque ninguém vai xingar, ninguém vai usar um argumento com outra pessoa se não houver motivo, porque, né? E ele só me respondeu que não, que ele tinha que aprender a passar por essas emoções para a vida, que ele não poderia participar. Aí na sexta-feira, acordei de manhã, arrumei ele, a minha outra menina, e fomos à escola, uma tentativa nova, tentativa dele poder participar, dele se enturmar com os colegas dele, né, do lanche coletivo, do cabelo maluco. Infelizmente a gente fomos barrados. E mandou as meninas fechar o portão, que ali eu não entrava, nem eu e nem o meu menino. E ele saiu chorando, né? Porque ele queria participar. Levei ele embora, conversei, passei para ele, filho, eu tentei. Como mãe, eu tentei. E a escola o tempo todo falando que não. E aí, gente, para quem de repente possa achar que não é nada demais, a suspensão de um aluno de festa escolar devido a uma suspensão de dias é algo ilegal, tá? É uma prática considerada ilegal, pois o direito de acesso e permanência na escola é garantido pela Constituição Federal e também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que impedem que o aluno seja impedido de participar das atividades escolares e sociais que fazem parte da vida acadêmica. Essa situação toda chama a atenção, né? Inicialmente a mãe achou que o problema fosse o filho dela, chamou a atenção dele em casa, deu ali algumas punições a ele e aí posteriormente ela acabou vendo que a situação na verdade envolvia uma perseguição, segundo o relato dela, é importante a gente salientar isso, perseguição por parte de uma professora que só veio à tona, só foi descoberta, digamos assim, quando outra professora presenciou uma situação ali, certo? E então essa outra professora resolveu falar em favor do aluno para deixar claro que não era ele o culpado da situação. Então, da mesma maneira que nós estamos aqui hoje ouvindo essa mãe falar dessa situação, o nosso espaço fica aberto para que a outra parte se manifeste também e, claro, também a CEMED, né, que é a Secretaria de Educação, Secretaria Municipal de Educação, também possa se manifestar. Nós vamos seguir acompanhando esse caso e outras novidades a respeito. Nós traremos para vocês aqui no topmedianews.com.br e também nas nossas redes sociais. Essas são as informações, então nós vamos ficando por aqui. Eu sou Mary Oliveira, com imagens do repórter cinematográfico Berlim Caldeirão para o Top Media News.